Olá, amados. A paz, tudo bom? Se eu te perguntasse assim rapidamente, Jesus te daria um mandamento que você não pudesse cumprir, qual seria a sua resposta? Se eu perguntasse para você, Jesus seria capaz de emitir um mandamento que você não pudesse cumprir, qual seria a sua opinião? Você acha que sim? Você acha que não? Será que Jesus ia dar para você um mandamento capaz do homem, incapaz do homem cumprir? Qual seria a sua resposta? Bom, ao meu entender, eu acredito que ele jamais iria fazer isso. Jamais ele iria dar ou emitir um mandamento que o homem não pudesse cumpri-lo. Correto? E esse mandamento está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, quando ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Como que Jesus ele iria nos dar um mandamento de sermos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial, se nós não pudéssemos cumprir esse mandamento? A grande questão é que hoje em dia as pessoas atrelam a palavra perfeição a pessoas que não cometem falhas. E isso não é verdade. Se você for abrir comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 13, diz assim: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ele vai falar sobre todas as abominações que as nações estavam fazendo. Ele está dizendo assim: olha, vocês não vão consultar os mortos, vocês não vão fazer essas abominações, não vão haver aí prognosticadores, adivinhadores, negativo. Você será perfeito para com teu Deus. E se você for abrir a palavra aqui, perfeito, aqui no hebraico, a palavra que aparece é tamim, completo, total, inteiro, são. Essas são palavras que você também vai encontrar lá no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, quando Jesus está dizendo isso, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai celestial, a palavra que aparece ali no grego tem o mesmo sentido aqui, né, de Deuteronômio 18, 13. Olha aqui, perfeitos, a palavra ali é teleios, aquilo que é completo, aquilo que foi finalizado, né, aquilo que é íntegro, virtudes humanas consumados, né, uma pessoa que é adulta, uma pessoa que é madura, só que é maior de idade, vamos colocar assim, né, também é isso, tá? Então olha só, perfeito na Bíblia, ela implica em você atingir uma maturidade cristã. É você ser completo. Você vai observar em diversas passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pessoas em que Deus olhou para ela e viu perfeição. Você quer ver? Olha aí no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, acerca de Noé, olha o que ele fala. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Ele vai usar aqui a palavra íntegro entre os seus contemporâneos. Essa palavra íntegro aqui é a mesma palavra de Deuteronômio 18, versículo 13. Tamim, completo, total, inteiro, são, né, saudável, que está no mesmo sentido de teleios no grego, aquele que foi completo, aquele que foi finalizado. Ser perfeito não tem a ver com falhas. Ser perfeito significa que você completar em si as virtudes que tem no Pai. Por exemplo, ele fala assim, para nós perdoarmos as pessoas assim como ele nos perdoou. Se você perdoar a pessoa como o Senhor te perdoa, você está sendo perfeito nisso. Se você usar de misericórdia assim como ele usa de misericórdia com você, nesta área você está sendo perfeito. Por quê? Porque você está manifestando virtudes que tem no Pai. As virtudes que tem no Pai você está manifestando. É interessante que se você for abrir lá em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade,
Embora sendo filho, olha só, embora sendo filho, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha aí, ó, teleio. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então você vê aí, ó, ele foi teleio. Agora, se você atrelar a palavra perfeição com pessoas que não falham, então você está dizendo para mim que Jesus ele falhou até o momento em que ele foi aperfeiçoado. Você percebe que não tem como você ajustar esse pensamento de perfeição com pessoas que não falham. Não é isso. A perfeição ela está atrelada àquele que completou, àquele que finalizou, àquele que conseguiu chegar a uma estatura que Deus deseja. Esse é o sentido de teleio. Você vai ver em diversas passagens do Novo Testamento que Paulo fala, né, que ele diz, por exemplo, em Hebreus, vamos abrir aqui, por exemplo, em Hebreus mesmo, nós estamos em Hebreus, né? Vai dizer o seguinte, ó. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aí você vê aqui adulto, teleio. Os que foram finalizados, que chegaram ao fim, né? Aqui, ó, como diz aqui na parte 3, perfeito. Então, teleios nada mais é do que isso. Quando Jesus ele fala, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, ele está dizendo, sede maduros, sede adultos. Finalize em você as virtudes que estão no Pai. Quando você diz, eu não posso ser perfeito, eu não consigo ser perfeito, você nada mais está dizendo que você não consegue atingir a maturidade que Deus deseja, desde lá do Gênesis, quando ele fala para Noé, quando está na lei, Deuteronômio 18:13, como Jesus ele ratifica, Mateus 5:48, e eu poderia aqui falar vários versos onde Paulo fala, né, vocês conserveis perfeitos, íntegros. Perfeição não é cometer falhas, irmãos. Jesus ele foi aperfeiçoado. Significa que antes de ter sido aperfeiçoado ele era um homem que cometia muitas falhas? Não. Jesus ele precisou se aperfeiçoar. Por quê? Porque ele precisou crescer em estatura, em graça, em conhecimento. E quando a pessoa ela atinge o grau de perfeição, e a Bíblia usa essa expressão, então não é pecado você usar, e quando você atinge esse grau de perfeição, você então está obedecendo o que a Bíblia fala, que é ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, existe uma palavra na Bíblia que explica perfeitamente o que é não ter falhas, o que é não cometer pecado. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Essa palavra é incorruptibilidade. A incorruptibilidade, que é justamente o poder do Espírito ao glorificar o seu corpo, te torna impermeável. Você nunca mais vai falhar, nunca mais vai pecar. Aí sim, isso é incorruptibilidade, a glorificação do nosso corpo. Agora, perfeição é diferente. Perfeição tem a ver com maturidade. E a igreja hoje acha que se você fizer um curso básico de teologia, você já é maduro? Eu sinto muito. Então você já alcançou o seu grau de maturidade, vai estudar para quê? Tem gente que já se acha maduro e não sabe nem que o livro de Filemão existe. Então, a gente precisa aprender, né, com Jesus essas coisas. Jesus falou em João capítulo 12, versículo 24, eu sou um grão de trigo. Se eu não morrer, eu vou ficar só, mas se eu morrer, eu vou gerar muito fruto. Grão de trigo não é semente. Semente é algo que precisa desenvolver. Grão é algo que já está maduro, pronto para a ceifa. E Jesus falou, eu preciso morrer para gerar uma safra de grãos de trigo semelhantes a mim. Eu não quero ser um único grão de trigo, preciso gerar outros grãos de trigo. Agora, como é que você acha que vai ser um grão de trigo?
nesta terra se você não for como foi o Senhor Jesus? Eu fico olhando para isso, irmãos, eu fico imaginando, Jesus deve ter falado um monte de coisa que a gente não pode cumprir. Por exemplo, ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você disser que não pode ser como Jesus, então você está dizendo, eu nunca vou amar como Jesus amou. E vou ficar por isso mesmo, né? Eu amo na minha intensidade, né? Você observa quantas coisas pode acontecer em você dizer que não pode ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E mais uma vez, irmão, perfeição não tem a ver com não cometer falhas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A Bíblia chama diversas vezes homens de perfeito. Agora, Paulo também falou que ele buscava a perfeição, ele ainda não era perfeito. Então como é que a gente vai coadunar essas duas afirmações? Uma hora ele diz que é perfeito, outra hora ele diz que não era perfeito. É muito simples. Você sabe que a dimensão em que Paulo chegou foi a dimensão das primícias, que é a dimensão da chuva temporã. E ele conseguiu bater o teto ali, né, das primícias da chuva temporã. Paulo não viveu a dimensão de Jesus. Jesus viveu a dimensão dos 7 Espíritos de Deus. Jesus ele conseguiu vivenciar, né, toda a plenitude do Pai. Essa plenitude do Pai é o que nos aguarda nesse tempo do fim, que é a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. É onde nós vamos bater no teto, não da chuva temporã, que está abaixo da chuva serôdia. Então Paulo, ainda que ele dizia que ele era perfeito, mas ele ainda não tinha alcançado ainda aquilo que é perfeito. Correto? Então, Paulo ele atingiu a perfeição, a maturidade cristã no seu nível de chuva temporã. Mas ele não conseguiu a perfeição, a maturidade cristã da chuva serôdia, que é o que nós vamos atingir. Claro, para quem crê, tem gente que não crê. Então, para aqueles que crerem e buscarem, esses terão, então, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E aí vai ocorrer com o que aconteceu com Jesus. Jesus, então, fez todas aquelas maravilhas e obras e amou as pessoas da maneira que ele nos ensinou a amar. E, desta maneira, nós vamos conseguir cumprir o que Jesus falou, que é fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Como é que eu vou conseguir fazer as mesmas obras de Jesus e maiores ainda se eu não andar na mesma dimensão de Jesus? Uma dimensão de teleios, de perfeito. Só na cabeça de uma pessoa que tem que ter mais fé do que eu, né? Tem que ter muito mais fé do que eu. Porque eu, pelo menos, eu estou usando Bíblia para poder alinhar esses raciocínios. Agora a pessoa acha que vai chegar o avivamento aí, vai vir em mim. Jesus preparou os discípulos pela palavra, irmãos, para que viesse todo aquele poder que houve lá em Atos. Jesus preparou eles, lavando eles com a palavra. Então, para que venha essa chuva serôdia, é necessário que nós venhamos a ser lavados também pela palavra. Mas uma palavra pura, genuína, sem contaminação, como diz Pedro, né? Tu tá pregando aí que não pode ser perfeito, você está lavando o que com isso aí? Está lavando a incredulidade daquilo que já está escrito. Eu estou deixando aqui de propósito essa palavra aqui, teleios aqui, para que você veja que existiam pessoas que a Bíblia chamava eles de adultos, de perfeitos. Só que, irmãos, nós não temos aqui um glorômetro para poder medir a nossa intensidade de glória. É pouca glória, muita glória, menos glória. A gente não tem um glorômetro aqui. Mas nós sabemos que essa manifestação visível ela vai ocorrer num determinado ponto do calendário de Deus. E quando isso acontecer, todo mundo vai saber, como aconteceu em Atos. É uma coisa que não vai ter como segurar. Vai ser algo tão fenomenal que isso está lá em Apocalipse capítulo 11, acerca das 2 testemunhas, que são as 2 casas de Israel, a igreja de Deus. Vai ser naquela dimensão. Então, essa manifestação, quando ela ocorrer, meu irmão, ela é a manifestação que vai desbloquear os 7 Espíritos de Deus. E 7 é número de quê? Perfeição.
Não é? Não tem problema nenhum de você usar essa expressão. Até porque você está lendo na própria Escritura essa palavra. É errado, então? Não é. Entendeu, irmãos? Então, biblicamente falando, é isso. Né? Teleios, que é a palavra perfeito, e a Bíblia não condena utilizar essa palavra, está aí, ó, perfeito, está aí, ó, perfeito, está aí, escrito, para todo mundo ver, quem quiser, na sua Bíblia. Você pode pegar ali, você pode ir no grego, você pode ir no hebraico, você pode ir no português, no inglês, qualquer idioma, a palavra vai estar ali. O que está faltando aí é coragem para poder quebrar os dogmas do senso comum que permeou a igreja, né? Que contaminou a igreja. Eu não vivo por senso comum, eu não vivo por astrologia, eu vivo pela palavra, no que está escrito. 7 para mim é o número de completude e de perfeição. Eu quero manifestar os 7 Espíritos de Deus, que é a completude e a perfeição. Fora isso, né, eu estou em um processo de maturidade. E mesmo que eu não alcance, eu creio e eu vou buscar até o fim da minha vida. Amém? Fico essa palavra em nome de Jesus.